Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma entrevista do Marketing Goiás. Dessa vez nós vamos falar sobre inteligência artificial, o AIA. É vogal demais, é vogal demais. Para isso, nós trouxemos aqui hoje o Celso Brandão, que vai falar um pouco para a gente. Celso, primeiro eu queria muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria primeiro falar um pouco da sua formação, de onde que você veio, tudo, e como é que você desagou no IA. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, eu sou empreendedor, eu trabalho com tecnologia desde 2012, ralando bastante desde 2012, já há quase... Precursor do iFood, né? Isso, tinha exatamente. Entregas Web, que Entrega Web, exatamente. Entrega Web. Isso. Em 2012 eu fundei o Entrega Web, que era um aplicativo de delivery, acho que algumas pessoas aí vão lembrar, a gente liderou o mercado aqui de Goiânia de 2012 até 2018. O aplicativo era com pixel, aquele... Era muito diferente. O mercado todo serrilhado. O mercado era muito diferente. Não chegava a ser com pixel, mas para você ter uma ideia, quando a gente começou, 90% dos pedidos eram pelo site e só 10% pelo aplicativo. Quando a gente vendeu o negócio, que foi em 2018, isso já tinha se invertido. Pronto, já ficou rico, não precisa de mais nada. Pronto. E a gente vendeu para uma empresa chamada Delivery Much, que posteriormente foi adquirida pela Stone, empresa de cartão de crédito. E eu fiquei trabalhando na Delivery Much de 2018 até 2021. Vendeu bem? Poderia ter sido melhor, principalmente olhando para trás e vendo que o iFood tinha começado só um ano antes. Olhando para trás e não podendo olhar para o futuro, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho que foi uma ótima experiência, foi um negócio financeiramente muito bom, a gente conseguiu multiplicar algumas vezes o que a gente tinha investido e o que os nossos investidores tinham investido com a gente, então não podemos reclamar, mas claro que fica com aquele gostinho de que poderia ter sido maior e melhor ainda, mas, enfim, faz parte, o aprendizado foi ótimo. Todo empreendedor, quando vai vender um negócio, tudo fala isso. É a mesma conversa. Eu mesmo falo isso já tem 30 anos. Mas, e aí, desculpa, você estava falando da sua formação. Sim. Aí, antes disso, eu tinha me formado em administração, depois fiz a especialização em marketing, MBA e tudo isso, mas aí isso foi em paralelo a essa experiência profissional. Então, eu fiquei trabalhando como head de marketing, inclusive, na Delivery Much de 2018 a 2021, quando eu saí para montar um negócio de formação de profissionais de tecnologia em parceria com empresas. A gente tinha acabado de receber 70 milhões de reais da Stone e a gente tinha que aumentar o nosso time de 80 para 400 pessoas e a gente não encontrava profissionais especializados na época, principalmente por causa da pandemia. Acho que vocês devem lembrar a quantidade de empresas que queriam contratar desenvolvedores e profissionais de tecnologia como um todo. E aí eu montei a IMA Learning Place, que foi um negócio que formou mais de 60 profissionais de tecnologia em parceria com empresas como a Nectar CRM, a Novo Mundo, a MXM Sistemas, a Poly, a Alva, enfim, empresas de tecnologia relevantes do Brasil. E durante essa jornada, ali mais especificamente em novembro de 2022, está fazendo 2 anos agora, houve o lançamento do ChatGPT e... Acabou com o seu negócio? Não, na verdade não acabou com o meu negócio de cara. Eu que fui impactado por algum tipo de notícia do tipo e fui testar, fui ver como que funcionava e fiquei extremamente impactado. Naquele momento ainda não se tinha a visão de como impactaria, por exemplo, em relação a profissionais de tecnologia de fato. Então, assim, a priori, a gente até começou a utilizar muito mais durante o nosso processo de formação do que pensando em algum tipo de substituição. Então, a gente utilizava uma ferramenta de inteligência artificial para fazer entrevistas com os nossos alunos, para fazer testes técnicos, enfim, muito mais para isso. E foi, então, em novembro de 2022, 30 de novembro de 2022, fazem 2 anos agora que foi lançado o ChatGPT e que eu comecei a trabalhar e estudar isso diuturnamente. De lá para cá, eu imergi dentro dessa tecnologia e hoje eu auxilio empresas que querem adotar inteligência artificial dentro de seus processos, seja com a criação de empresa? De assistentes, de agentes. De uma forma geral, empresas, vamos dizer assim, da velha economia, que são empresas que têm um pouco mais de dificuldade de adoção desse tipo de tecnologia, porque você vai numa empresa, por exemplo, as minhas clientes da IMA, a maior parte delas já está utilizando esse tipo de ferramenta para aumentar a produtividade e já tem contato com as principais ferramentas de mercado. Agora, quando você vai para uma empresa, vou dar um exemplo aqui de uma consultoria, por exemplo, que é nosso cliente consultoria financeira.
bem tradicional, a gente está ajudando eles a utilizar a inteligência artificial para melhorar a produtividade, fazer os processos de forma mais eficiente. Ó, a inteligência artificial, cara, agora é a hora que a Mariana fala que eu tô mal-humorado. A inteligência artificial, ela chegou muito forte. E assim, parece que serviria para tudo. Isso se confirmou? Ela serve para tudo? Por exemplo, Celso, eu sei o segredo do universo. Eu sei qual é. A inteligência artificial não sabe. Qual é o segredo? Eu sei, 42. Eu sei porque eu li o Guia dos Mochileiros das Galáxias e o Douglas Adams conta lá que o segredo do universo é 42. A inteligência artificial não sabe. Mas tirando a brincadeira, a inteligência artificial serve para qualquer tipo de empresa. É isso que Talvez para qualquer tipo de empresa, mas não para tudo. Primeiro, só fazendo um adendo, a inteligência artificial não chegou de uma vez. Pelo menos o conceito de inteligência artificial existe há 80 anos. Foi pela primeira vez dito e colocado como um campo de estudo de computação em 1950. Então, de lá para cá, a gente teve evoluções a passos bem curtos de vários tipos de inteligência artificial diferentes, até que, em novembro de 2022, a gente teve um canhão de tecnologia, mas principalmente de marketing, chamado ChatGPT, que trabalha com um tipo de inteligência artificial específica, que é a inteligência artificial generativa, que talvez tenha grande impacto no meio do marketing especial, porque ela tem a capacidade de gerar novas coisas. Mas a gente tem uma série de outros campos de estudo e tipos de inteligência artificial que não são generativas e que estão evoluindo a passos, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, desde 1960. é customizada, a empresa faz da inteligência artificial o que ela quiser, a utilização que ela quiser. Eu acho Não é esse que é o grande segredo. Exatamente. Esse é o grande segredo. Bom, vamos lá. Como que Pronto, agora eu contei esse segredo, agora pronto, acabou. as ferramentas de inteligência artificial generativa foram treinadas com grande base de dados? Elas são treinadas com grande base de dados para, com base nesses dados, emular pensamentos, emular funções que teoricamente seriam só humanas. Como, por exemplo, análises, emular até raciocínio humano. Só que elas foram treinadas com dados generalistas, com dados praticamente, por exemplo, todo dado que está disponível na internet, milhões e milhões de livros que estão disponíveis, legislações e tudo mais. O conteúdo que está na internet, né? Exatamente. E com Trabalha isso com esse conteúdo. Isso. E com isso ela Com aprendeu. fake news, com tudo junto. Também. É um liquidificador. Também, exatamente. E com isso ela aprendeu tanto esse conteúdo de forma literal, mas também aprendeu a elaborar textos, a compreender textos. E aí, como que as empresas podem executar isso, usar isso de maneira eficiente? Se ela, além desses dados aqui, ela adicionar uma camada extra, que são os próprios dados da empresa. Então, a gente pega todas essas informações... Mas não tem também aquela vertente de perguntar coisas específicas da empresa. Sim, mas para que ela saiba responder, você vai precisar personalizar, alimentar ela com essas informações da sua empresa. E aí, com base nisso, você pode criar uma série de funcionalidades para ela. Desde que ela esteja bem parametrizada, essas informações e essas ações geralmente seguem um fluxo lógico e trazem resultados positivos e esperados. Tá, Celso, vamos pensar aqui na base da Federação do Comércio, que a gente conhece bem. E eu vou te dar alguns exemplos aqui, você fala como que poderia... no que a inteligência artificial... Eu sempre acho que a inteligência, a palavra masculina, ou inteligência artificial. Então, vamos falar o que a inteligência artificial pode ajudar. Vamos falar aqui, por exemplo, bar e restaurante. Legal. Área de alimentos. O que a inteligência artificial pode ajudar? Vou te dar um exemplo de como o iFood está usando inteligência... O iFood tem mais de 150 modelos de inteligência artificial em uso. A maior parte deles são invisíveis para nós, usuários, como pedintes ou usuários restaurantes, mas vou te dar um exemplo que a maior parte dos restaurantes já deve ter visto. Eles colocaram um botão de melhorar descrição com IA. Então, o cara tinha lá pizza de calabresa e o iFood adicionou um botão abaixo que é melhorar descrição com IA. O restaurante, a maior parte dos donos de restaurante já deve ter visto isso, o restaurante clica lá, ele tem uma conexão via API com o ChatGPT que envia essa descrição, que é uma informação do restaurante, pizza de calabresa, mas pede para ele melhorar com base nas outras informações que também
tem a respeito desse restaurante. Então ele coloca lá, deliciosa pizza de calabresa com queijo derretendo e cebola fresquinha, por exemplo. Essa é uma forma que os restaurantes hoje provavelmente já estão usando inteligência artificial. Mas vou te dar um outro exemplo. Hoje, a maior parte dos restaurantes, de uma forma ou de outra, já possui uma base de dados dos seus clientes, seja através de sistemas de delivery proprietários. Então tem lá 5 mil clientes cadastrados, só que a gente sabe que um dono de restaurante ele é muito atarefado e dificilmente ele vai ter tempo de trabalhar com essas informações a nível de inteligência de mercado. Ele pode só subir aquela tabela de clientes dentro de uma plataforma de IA generativa e pedir para que ele faça uma análise. E aí ele provavelmente vai trazer, olha, 70% dos seus clientes são mulheres, a faixa de idade dos seus clientes são XYZ e a ocupação deles é tal. A maior parte é empresário. Depois você pode pedir, com base nesse perfil, me indique ações de marketing que façam sentido para esse tipo de cliente. E ele vai, e aí a gente tem um belo exemplo de utilizar os dados da empresa para gerar insights com inteligência artificial. É como o jornalismo está usando, bem próximo que o jornalista está usando a inteligência artificial, que dou todos os seus dados, dou o tema da sua entrevista e ele me dá um roteiro. Mas enfim, vamos para outra área agora. Vamos ver. Agora eu vou dificultando. Claro, estou me sentindo uma prova aqui, mas vamos lá. Pois é. Salão de beleza, pessoal que mexe com beleza. Legal. De maneira geral, tudo. Esse pessoal consegue usar? Com certeza. Um salão de beleza pode, por exemplo, criar um agente de atendimento com inteligência artificial conectado com a agenda dos profissionais que, ao invés de ter uma secretária ou uma atendente que vai lá tirar dúvidas e marcar um horário para um cliente com uma profissional, pode fazer isso de forma imediata através desse agente de inteligência artificial. Então, o cliente fala, bom dia, tudo bem? Queria marcar um corte de cabelo com o Luiz. Ele vai falar, certo, qual o seu nome, por favor? Você tem alguma dúvida? Não, quero só marcar. Beleza, o Luiz tem horários disponível sexta às 14 e às 17 às 18. O cliente vai falar, quero às 6 da tarde. Qual que é a diferença da inteligência artificial para outros sistemas que antes faziam isso via RPA ou outros sistemas de automação mais simples? Ele consegue entender que 6 da tarde é a mesma coisa que 18 horas. Por quê? Ele foi treinado para entender que 6 da tarde, 18 horas é exatamente a mesma coisa. Então você consegue tirar aquela objetividade dos sistemas antigos. Você consegue colocar ali... Aquela coisa engessada, exatamente, né? Exatamente. Aquela coisa múmia. Exatamente. Você consegue colocar ali um certo, vamos chamar de jogo de cintura, para que ele consiga entender diferentes tipos de linguagem, de diferentes realidades. Celso, como é que está sendo usado na publicidade, na propaganda? Olha, eu acredito que talvez a área de publicidade e marketing seja uma das que mais já está sendo afetada, porque se você é um publicitário e não está usando inteligência artificial, pelo menos para buscar diferentes insights sobre uma campanha, sobre um copy... layout... provavelmente você está perdendo tempo ou dinheiro, ou os dois, né? Por quê? Como eu falei, a inteligência artificial que mais evoluiu e mais está sendo usada hoje é a inteligência artificial generativa, que é capaz de gerar novas coisas, gerar novos textos, gerar novas imagens, gerar novos vídeos. Hoje, tanto a parte de vídeo, e aí eu estou falando hoje mesmo, final de 2024, tanto a parte de imagens quanto a parte de texto já evoluiu demais. A gente tem um estudo que comprova que a inteligência artificial generativa está evoluindo, dobrando de capacidade a cada 6 meses. Ou seja, se você começou a usar lá em 2022 e acha que é aquilo ali, não é mais, é outra coisa. Então, tanto a parte de imagem quanto de texto evoluiu muito. A parte de criação de vídeo, principalmente para nós, réis mortais, que ainda não temos acesso às principais plataformas que ainda estão em beta, precisa evoluir um pouquinho mais, mas tenho certeza que no ano que vem a gente já vai ter gratas surpresas aí em relação a parte de áudio também está na mesma situação. A parte de áudio também a gente já tem algumas coisas muito legais. Não sei se você já viu, por exemplo, o Suno, que é uma ferramenta de geração de jingles, que é uma coisa assim, absurda. Gera jingles com base, por exemplo, em um site, você coloca o link do site, pede para ele gerar um jingle, ele gera um jingle de uma forma que ninguém fala que foi criado por IA. Eu só conheço o facemusic.br,
que tem lá Elis Regina cantando Ratos do Porão, por exemplo. Legal. Com a voz dele. Então, assim, trabalha com a questão da voz. Legal. E me fala uma coisa, de quando o ChatGPT começou, a gente fala ChatGPT só porque foi um marco, né? Sim, Assim, porque, sim. como você falou, tinha coisa antes, Sim. já tinha coisa durante, e hoje tem agora muito, tem vários. Hoje tem muito mais coisa, tudo. Qual que é o futuro disso, hein? São assim... a minha impressão é de que a gente não vai ter, a gente vai ter vários apps só para criação de vídeo. Sim. Vários apps... Quer dizer, a minha pergunta é, vai segmentar? Ou já está acontecendo isso? Já está acontecendo isso. Muito provavelmente a gente vai ter uma segmentação por tipo de conteúdo que você quer que gere, para isso especificamente. Mas eu acho que o grande segredo vai ser a aplicação em caso de uso ideal. Então, é a empresa entender o processo que ela tem e ela entender que, nossa, se eu pegar essa etapa do processo aqui e aplicar algum tipo de inteligência artificial, criar um assistente, criar um agente para me auxiliar dentro desse processo, eu vou conseguir um resultado muito melhor, eu vou conseguir ser mais produtivo, eu vou gastar menos dinheiro, eu vou conseguir fazer em menos tempo. Em resumo, é isso. A minha filha estuda nos Estados Unidos e lá faz faculdade, e lá não existe aluno sem ChatGPT. Tem que assinar. Todo mundo assinante. Eu, com a minha cabeça atrasada, que eu já pensei, opa, fazer os trabalhos de escola, tudo bom. Mas não é para aprofundar e melhorar, não é? Sim, sim. Aí, nesse sentido, a inteligência artificial é um braço que te ajuda. Sim. Ele não vai entregar para você uma coisa pronta, porque vai estar ali cheia de falhas, não vai ter a profundidade exigida. No jornalismo, também acontece a mesma coisa. Pode fazer uma pauta de uma entrevista, por exemplo. Sim. Mas tem que ter o dedo lá do profissional. Isso acontece nas outras áreas também? Exatamente. Eu costumo falar que hoje essas ferramentas são os melhores assistentes que você pode ter. Ou seja, eles são um braço... você falou a palavra assistente. Isso. A gente tem uma divisão dentro de inteligência artificial que são os assistentes e os agentes. Depois a gente pode entrar um pouco técnico, mas a diferença é, o assistente ele te auxilia na execução de alguma tarefa. Ele não faz para você. Ou seja, ele pode, por exemplo, te dar um primeiro insight para que depois você continue um texto, uma pauta, um roteiro, ou ele pode corrigir o que você já fez. Ou seja, ele está te assessorando e não executando para você. Isso, nesse momento, principalmente para quem está no uso inicial de inteligência artificial. É bom falar nesse momento porque a gente está tendo uma evolução constante de forma impressionante. É a tecnologia que está evoluindo mais rápido até hoje na história da humanidade. Celso, a coisa que eu gosto de inteligência artificial é de voltar o morto para a vida. Isso é então eu peguei assim, eu tô pegando... E outra coisa, eu pego a mesma foto e às vezes eu vou comparando diversos aplicativos, diversos programas, tudo. E como tem evoluído, né, cara? Como tem ficado, a coisa tem ficado mais orgânica, tem ficado mais bacana. Qual que é, pra gente terminar, qual que é o futuro da inteligência artificial? Olha, eu acho que eu estaria sendo muito presunçoso se eu falasse qual é o futuro da inteligência artificial. Eu acho que a gente, como sociedade, deve ficar atento às possibilidades e às capacidades. E as ameaças também. Né? E as ameaças, com certeza. Mas eu acredito que a gente pode ter um futuro possivelmente melhor com máquinas trabalhando em composição com humanos, juntos com humanos, ajudando a gente a ser mais produtivo, mais inteligente e mais eficiente no final do dia, que é o que todo mundo busca. Cara, é um tema muito apaixonante, e depois a gente pode fazer, Mariana, mais específicos, assim, a gente pode descer bem, porque aqui a gente foi bastante geral, que inclusive que é o que eu acho que as pessoas interessam, viu, Celso? Nós conversamos com o Celso Brandão, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Já fique convidado novamente, não precisa esperar completar 3 anos o ChatGPT, não, pode vir mais cedo, mas muito bacana a entrevista, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal, e até a próxima também.